Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Mais uma vez, como é sexta-feira, vai ser um episódio referente a uma historieta da história. Nas últimas duas sextas-feiras nós vimos a viagem de Ulisses, onde a grande lição a tirar é que há que ter cuidado com os cantos das sereias, e quem diz as sereias diz os sereios, porque quando se ouve os cantos das sereias ou dos sereios, as coisas às vezes normalmente não correm nada bem e uma pessoa fica com a vida feita num fanico. A semana passada, com a história dos Templários e da morte do Jacques de Molay, aprendemos que uma pessoa, quando for muito rica e ou tiver muito poder, é melhor ser discreta para não despertar invejas de alguém que queira fazer a folha em consequência dessa inveja. E hoje vamos falar, se já falámos do Ulisses, hoje vamos falar do Enéas. O Ulisses era grego, o Enéas era troiano. A história de Enéas é relatada por Virgílio num poema épico que se chama A Eneida. Virgílio escreveu a Eneida por encomenda do Imperador Augusto, se não estou enganada. Demorou 10 anos a escrever aquilo, fez uma obra magnífica, mas para ele não estava bom, então no leito da morte consta que pediu para aquela obra de arte ser toda queimada, que aquilo não estava ainda em condições. Graças a Deus não lhe fizeram a vontade. Eu tive a oportunidade de ler em prosa muito nova e depois mais tarde li em verso, traduzido em português, porque o meu latim é zero, e é uma coisa... dói de beleza, é uma beleza que rasga. É enorme. A Eneida tem 12 tomos, 12 livros, 12 volumes, mas cada palavra vale a pena ser lida. Enéas era um príncipe troiano, tinha filho de Ascânio, era o príncipe de Dárdalos, filho de Ascânio, casado com Creusa, e tinha um filho com quem tinha um filho chamado Ascânio. Era filho de Anquises e da Afrodite, porque os deuses na altura, de vez em quando, concediam os seus favores a humanos. Foi o caso. Portanto, se Afrodite, ou Vênus, tanto faz, era bonita, era a deusa do amor e da beleza, naturalmente que o filho também era um bonitão. E em pinturas renascentistas em que retratam Enéas, era um rapaz muito bonito e muito bem acabado. Um moço para ninguém botar defeito. Embora fosse casado com Creusa, nos mentideiros da altura constava que a Cassandra apaixonou-se por ele e ele por ela, e os dois também tiveram ali um caso, viveram um amor tórrido. Isto para dizer que quando a gente agora ouve histórias disto, não há nada que não tenha sido já feito. Isso é garantido. Na noite em que Troia caiu, Enéas estava em Troia. Conseguiu fugir com o pai e o filho, porque a Creusa morreu nessa noite. A viagem de Enéas até chegar à Itália, porque o destino dele, que já estava predestinado, era chegar onde agora é Itália e fundar aí uma cidade que viria a ser a antecessora da própria Roma. Portanto,
os romanos seriam descendentes de Heitor. No meio daquela viagem que durou muitos anos, os 7 anos, teve imensas peripécias, imensas coisas a acontecer, há 2 momentos relatados na Eneida que eu acho particularmente bonitos. Um deles é a morte de Dido. Dido era a rainha de Cartago e a páginas tantas na sua viagem, Enéas para em Cartago. Dido apaixona-se totalmente por ele e o Enéas também lhe correspondeu, não sei se foi na mesma medida, mas sim, até que Enéas teve um sonho em instá-lo para continuar a viagem, porque o destino dele não era ficar ali em Cartago. E Enéas, às escondidas de Dido, lá se meteu nos barcos e foi. Dido, quando acordou de manhã, só viu já os barcos ao largo e, tomada de uma dor imensa, fez uma pira, imolou para se autoimular. Mas antes a irmã dela encontrou-a e Dido desabafa com a irmã, porque entretanto Dido também se tinha autoesfaqueado com uma espada que Enéas lhe tinha oferecido. E aquele lamento de Dido, aquela dor profunda da perda do amado, que foi uma coisa, é uma parte maravilhosa do poema, ao ponto de Juno, que era aquela deusa, que era mulher de Zeus, se compadeceu de tanto sofrimento e num fio de cabelo levou-lhe a vida. Isto é tão bonito. Entretanto, o Enéas continua a andar no barco, passa por Cibeles, passa por 1001 coisas, deixa ao inferno para falar com o pai depois do pai ter morrido. Bem, aquilo foi uma coisa, se tiverem interesse podem ler a Eneida, que não se vão arrepender. Até que chega à terra dos latinos, onde Latino, o rei, tinha uma filha chamada Lavínia e que estava predestinada a ser a nova mulher de Enéas. Só que havia um homem chamado Turnus, que era o rei dos Rútulos, que também andava de olho lá na Lavínia. E aquilo deu origem a uma guerra terrível. Afrodite, para ajudar o filho, foi ter com o marido dela, que era o deus Vulcano, que era o forjador, tinha uma forja, a forja dos deuses. Portanto, quando havia trovões, antigamente diziam que era Vulcano a bater na forja. E pediu para ele fazer uma armadura inexpugnável para o filho. A súplica da Afrodite a Vulcano, não imaginam a beleza que é. É a súplica de uma mãe absolutamente despida de qualquer vaidade, a pedir para a proteção de um filho. É avassalador, é arrebatador essa passagem. Bem, o que é certo é que criou-se uma guerra muito grande. Os troianos eram ajudados por Vênus ou Afrodite, os rútulos eram ajudados por Juno e aqui, os outros deuses todos a assistir, a tomar partido. Moral da história: os humanos não passaram de joguetes nas mãos dos deuses, porque de facto a batalha pela mão de Lavínia foi uma batalha entre os deuses. Aqueles deuses não paravam. Eu já disse isto, mas é verdade. Sempre a fazer coisas, sempre consumidos. Jesus, e dizem que só o alimento deles era néctar e ambrósia. Coitadinhos, aquilo devia dar muito pouco alimento. Mas o que é certo é que para eles chegava e sobrava. Bem, moral da história:
o Enéas lá conseguiu matar o Turnus, lá conquistou a mão de Lavínia, a mãe de Lavínia, a Amata, que tinha sido muito fervorosa a favor de Turnus quando viu que a fação dela da guerra queria perder, também se suicidou, que era uma festa. E o que é certo é que Enéas lá casou com Lavínia e, de facto, onde agora é Roma, fundaram uma comunidade. E depois de muita canseira e de muita briga entre os deuses, lá conseguiu ter algum descanso e alguma felicidade. O pessoal até fica cansado. Já passámos as 2000 visualizações. Obrigada. E se gostam dos meus episódios, por favor, continuem a visualizar, a partilhar, a pôr likes. Vamos continuar a crescer. Até breve.